bem-vindos. Essa é a equipe vencedora do curso da Masio e nós vamos agora cada um falar de uma peça que acredita que vai cair para você. Eu, como já disse em aula, no curso da Masio, acredito profundamente que vai cair o recurso em sentido estrito da primeira fase do júri, o rese do júri. Rese do júri, eu queria que você ficasse muito atento. Provavelmente você vai ter uma pronúncia, o problema vai dizer que o juiz pronunciou o seu cliente. A pronúncia, abre o seu VAD, a pronúncia está no artigo 413 do Código de Processo Penal. Então, você fatalmente vai ter que bater em algumas coisas importantes aqui. Meus amigos, primeira coisa que você tem que ficar atento é a questão da competência. Nós já dissemos isso para você no seu simulado. No seu simulado a gente já fez isso. Cuidado com a competência federal, o artigo 109 da Constituição Federal. Muito cuidado. É importante você notar que, caso você mate um funcionário público federal, a competência somente será do júri federal se este homicídio estiver relacionado com a função federal. Então veja, você mata um fiscal do trabalho que foi fiscalizar a sua fazenda porque sua fazenda tinha denúncias de trabalho escravo. Não há dúvida, júri federal. Se você mata um funcionário federal por qualquer outro motivo, desavença no bar, júri estadual. Tudo bem? Lembra que o júri vai gerar, a Justiça Federal / Estadual vai gerar uma tese de incompetência absoluta, nulidade e ab início do processo. Além disso, se o seu cliente for pronunciado, fique atento com 2 ou 3 teses muito importantes. Em primeiro lugar, veja se tem qualificadora. Se tiver qualificadora, você vai bater no seu rese para afastar a qualificadora. Se tiver qualificadora, você irá bater para afastar essa qualificadora. Em segundo lugar, se for crime tentado, você pode pedir o reconhecimento da tentativa. Mas cuidado, e se for privilégio? Meus amigos, o privilégio ele não consta da pronúncia na primeira fase, não é elemento a ser colocado na pronúncia. Isso é uma vedação própria da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal. Então não vá por aí, não vá pedir o privilégio. A tentativa sim, o privilégio não. Tudo bem? Agora, eu peço que você tome cuidado se na sua prova tiver em especial a seguinte construção. E o juiz disse, 2 pontos, abre aspas, e colocar a citação do que o juiz falou entre aspas. Fatalmente você tem uma nulidade aí. Abra de novo o 413. Eu quero que você veja em especial o parágrafo 1º, que diz: a fundamentação da pronúncia limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria. Meus amigos, se na sua prova tiver escrito que o juiz chamou o réu de frio, covarde, ou que o juiz disse que a tese da defesa era absurda, era impossível, nessa situação, você irá pedir nulidade da pronúncia por uma tese chamada eloquência acusatória. Tudo bem? Tranquilos? Bom, isso era o que eu tinha para falar aqui nessa reta final da sua prova. Queria te dizer que nós estamos aqui no curso da Masio, eu, a Paty, o Flávio, o Gus, estamos todos torcendo para você brilhar. Porque vocês sabem, gente é para brilhar. Esse é o nosso tema, esse é o nosso lema, é o lema do sol e é o seu também. Brilhe muito, você irá certamente muito bem na prova. Desejo do fundo do meu coração, estou orando para você e como eu sempre digo, força e fé, amor para o que deve é. Valeu! Olá meus amigos, olá minhas amigas de todo o Brasil, que alegria estar contigo na véspera da prova. Como nós prometemos no primeiro dia desse curso,
nós não íamos te abandonar. Nós vamos estar juntos com você antes da prova, depois da prova, quando a gente comentar a questão, cada peça prática, quando a gente comentar no UOL. Meus amigos, estamos juntos. E eu estou aqui com vocês para falar agora sobre a peça que, no meu entender, vai cair na prova. Eu vou falar sobre memoriais do júri. A primeira pergunta é: quando devem ser feitos os memoriais do júri? É fácil. Logo depois da audiência de instrução, da primeira fase do júri, antes da decisão do juiz e, claro, depois dos memoriais da acusação. Então, depois que a acusação fez os seus memoriais, chega a nossa vez e o advogado deve fazer os memoriais da primeira fase do júri. Endereçamento, uma peça só. Endereçamento é para o juiz da vara do júri, não é? Todas as peças que acontecem na primeira fase do júri são endereçadas para ele, então para o juiz da primeira fase do júri. Muito bem, qual é o fundamento legal dos memoriais do júri? Em que artigo você vai fundamentar? Preste bem atenção. Você vai fundamentar no artigo 403, parágrafo 3º do CPP, combinado com o 394, parágrafo 5º. Essa combinação é indispensável. O 394, parágrafo 5º, é o que fala da subsidiariedade do procedimento comum a esses procedimentos especiais, incluindo o júri. Então, em resumo, 403, parágrafo 3º, combinado com 394, parágrafo 5º. E, meus amigos, o que pedir nesses memoriais do júri? O que pedir? Primeiro, nulidade. Fique atento a alguma tese de nulidade que pode acontecer no curso do processo. Segundo, extinção da punibilidade. Fique atento para prescrição, decadência ou qualquer outra causa extintiva da punibilidade. E por fim, o que pedir? Você deve pedir uma ou mais de uma daquelas decisões que acontecem na primeira fase do júri. Ou seja, a absolvição sumária do artigo 415. E aí fique atento, abra o seu vademecum. Provavelmente você assinalou esse artigo de tão importante que ele é na primeira fase do júri. Marque lá, o artigo 415 do CPP. Esse é um dos pedidos mais importantes que você pode fazer. Além do 415, depois na sequência, caso não seja caso de absolvição sumária, em pronúncia do artigo 414. Veja, os artigos estão aqui próximos. Em pronúncia do 414. Depois, eventualmente, desclassificação do artigo 419. Desclassificação do 419, quando não se tratar de crime doloso contra a vida. E, eventualmente, por fim, e muito subsidiariamente, pronúncia. Que ele seja, então, pronunciado por um crime menos grave do que ele está sendo processado. Então, essas são as 4 decisões que podem ser proferidas na primeira fase do júri que podemos requerer. Absolvição sumária do 415, impronúncia do 414, desclassificação do 419 e a pronúncia do 413. Meus amigos, olha, é um prazer muito grande estar aqui na companhia de vocês. Depois, eu e meus colegas professores aqui no Damasio estaremos juntos por uma mensagem final. Mas saiba que sempre é uma honra tê-los conosco, seja na internet, seja nas nossas aulas. Quando decidimos vir para o Damasio e assumimos o projeto e assumimos o compromisso junto aos nossos alunos, nós sabíamos que realmente faríamos o nosso melhor, mas não tínhamos a dimensão da proporção que íamos conseguir. Vocês simplesmente tornaram o nosso curso preparatório de penal para a segunda fase o maior do Brasil. Em nome de todos nós professores, muito obrigado. E boa prova para você, hein? Arrebenta por nós! Tchau, tchau!